Em algum lugar da Rússia, existe uma antena que transmite o mesmo som, sem parar, desde os anos 1970. Um zumbido monótono, repetindo, dia e noite, ano após ano. Ninguém sabe exatamente quem liga essa antena. Ninguém sabe o porquê. E de vez em quando, uma voz interrompe o som, fala um código e desliga. As pessoas que ouvem isso todos os dias deram um nome para essa estação: a Rádio do Apocalipse. Primeiro, os fatos, os que dá para confirmar. O VB76 é o nome, ou melhor, um dos nomes, de uma estação de rádio de ondas curtas, transmitindo numa frequência específica, 4.625 kHz. Ela foi localizada pela primeira vez por radioamadores durante a Guerra Fria. Gente que ficava girando o seletor de frequências à noite, testando frequências, caçando sinais estranhos. E encontrou isso. Um zumbido, curto, repetitivo, mecânico, um bip ou um tom monótono, repetindo continuamente. Isso, sozinho, já não seria tão estranho. Existem várias transmissões militares e experimentais no mundo todo. O estranho é que esse sinal nunca parou. Década após década, o zumbido continuou no ar. Foi ouvido, gravado, catalogado por radioamadores do mundo inteiro. Não é boato, é um sinal real, público, que qualquer pessoa com um rádio de ondas curtas ainda consegue sintonizar hoje para ouvir o estranho chiado. E aos poucos, essa comunidade de ouvintes, formada por gente na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, começou a se organizar. Criaram fóruns só para documentar o sinal. Ficam de plantão, revezando turnos, porque sabem de uma coisa: de vez em quando, o zumbido para e alguém fala. Na maior parte do tempo, o VB76 é só o zumbido. Ano após ano, a mesma coisa. Mas em raras ocasiões, documentadas por quem escuta compulsivamente essa frequência, o sinal muda. Uma delas é considerada uma das mais famosas. Em 1997, ouvintes registraram uma transmissão de voz. Um homem falando em russo, lendo o que parecia ser um código, uma sequência de palavras e números sem sentido aparente para quem não tem o contexto militar. As transmissões de códigos se repetiram por alguns anos, como essa de 2013. Teve também episódios em que se ouviu ao fundo o som de passos, cadeiras arrastando, conversas abafadas como se alguém tivesse esquecido o microfone ligado. Em outra transmissão, também é possível ouvir uma mulher gritando ao fundo. Repara numa coisa: nenhuma dessas transmissões até hoje foi oficialmente explicada por nenhum governo. Ninguém confirmou o que aquele código significa. Ninguém disse quem estava falando, nem por quê. Então, a pergunta que todo mundo faz: quem liga essa antena? A localização do sinal foi rastreada apenas em 1997, na primeira transmissão de voz por radioamadores, a uma região próxima de uma cidade russa chamada Povarovo, a 10 quilômetros ao noroeste de Moscou. E a teoria mais aceita, ou a mais chata, digamos, é também a mais provável.
seria uma estação de comunicação militar russa. Um canal de baixa frequência mantido ligado continuamente por uma razão simples. Ele funciona como prova de que a linha ainda está ativa. Enquanto o zumbido continua, o sistema sabe que o canal de comunicação segue funcionando. Quando ele muda ou para, é sinal de uma ordem sendo transmitida. Isso, inclusive, tem um nome dentro da teoria de sistemas militares. Um mecanismo de dead hand, ou mão morta. Um sistema pensado para continuar funcionando, ou disparar uma ação, mesmo que quem opera não esteja mais ativo para apertar o botão manualmente. O governo russo nunca confirmou nem desmentiu oficialmente o propósito da estação. E é exatamente esse silêncio oficial que mantém as outras teorias vivas. Só que a explicação militar não satisfaz todo mundo. E ao longo dos anos, outras teorias circularam. Algumas mais plausíveis, outras nem tanto. Tem quem diga que é um sistema de medição ionosférica, um jeito de monitorar a atmosfera para fins de comunicação de longo alcance, e o zumbido seria só um efeito colateral técnico, sem nenhum mistério por trás. Tem quem acredite que seja parte de um sistema de alerta nuclear mais amplo, ligado a rumores antigos, nunca comprovados oficialmente, de um sistema soviético apelidado de Perimeter, que garantiria uma resposta automática em caso de ataque. Essa teoria afirma que caso um ataque nuclear destrua a liderança militar russa, o zumbido da estação pararia, o que automaticamente liberaria o sistema Perimeter para retaliação, o que deu origem ao nome de Rádio do Apocalipse. Obviamente, essa informação nunca foi, e provavelmente nunca, será confirmada pelos líderes militares russos. E temos, claro, os fóruns de teoria da conspiração indo mais longe, falando em experimentos secretos, comunicação com bases desconhecidas, até hipóteses mais extravagantes que a maioria dos próprios radioamadores sérios descarta. O que uma pessoa que estuda esse sinal há décadas normalmente diria é isso. A explicação mais chata, militar, burocrática, uma linha de comunicação sendo mantida ativa, é provavelmente a verdadeira. Mas provavelmente não é com certeza. E é nesse espaço entre os dois que o UVB-76 continua vivo no imaginário de tanta gente. Tem uma coisa curiosa nesse caso, que talvez seja mais interessante que a resposta em si. Existem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que dedicam horas da própria vida escutando um zumbido que provavelmente nunca vai significar nada para elas diretamente. Revezam turnos, compartilham gravações, debatem cada microvariação do som como se fosse uma pista. Talvez porque esse sinal representa uma coisa rara hoje em dia. Um mistério que ainda não foi resolvido e que continua ao vivo, bem debaixo do nosso nariz, todos os dias. Não é uma lenda antiga, não é um caso arquivado há um século. É um som que está tocando agora enquanto você assiste esse vídeo. E talvez seja isso que fascina tanto. A ideia de que, em algum quarto escuro na Rússia, ou num prédio sem identificação nenhuma, existe uma máquina ligada, sozinha, transmitindo um som para ninguém, ou para alguém que a gente nunca vai conhecer. Se você tiver um rádio de ondas curtas, ou só um app no celular, dá para sintonizar 4.625 kHz agora mesmo, e com sorte, ainda ouvir aquele zumbido ao vivo. A maior parte do tempo, você só vai ouvir o mesmo som de sempre, repetitivo, sem graça, quase. Mas existe uma pequena chance, pequena mesmo, de que bem quando você estiver ouvindo, o zumbido pare e uma voz apareça do outro lado. Eu não sei quem está ligando aquela antena,
Ninguém fora de um círculo muito fechado, sabe? E é exatamente por isso que essa história ainda me tira o sono. Aqui é o Umbra. Se você chegou até o fim, talvez você também não durma tão bem hoje.